já por favor deixa a referência aí na tua Bíblia, carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler versículos 1 ao 4, mas antes, por favor, atente-se às palavras de consideração que eu faço antes da gente ler, meus irmãos. O fato é que a igreja do Senhor Jesus, ela sempre teve, historicamente, influência nos governos. E veja que alguém, há algum tempo, falou o seguinte: olha, religião e política não se misturam. Alguém rezou essa cartilha e falou: olha, a igreja não pode se misturar com política, olha, a igreja não pode falar de política, olha, a igreja tem que ficar somente no trabalho social. Pois bem, pensa comigo agora, meu irmão, minha irmã, quando, por exemplo, Mardoqueu, o que aconteceu com Mardoqueu ou Mordecai, em algumas traduções? Amã foi lá ao rei Assuero e falou: rei, determina um decreto aí para que o povo judeu seja perseguido, e em tal data esse povo será perseguido e será morto. Pois bem, o rei Assuero, inocentemente, ali dando ouvido a Amã, que era um braço direito do rei, falou: feito está, e selou aquela lei com um anel, pela qual aquela lei não poderia ser revogada. E aí, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu por ocasião desse decreto do rei contra o povo de Deus, na província de Suzã e espalhando para todas as outras províncias? Foi determinado por Amã que o povo de Deus deveria ser caçado e perseguido. Rainha Esther, ou Hadassah, como queira, e diga-se de passagem, Amã era primo, mas como se fosse um pai de Esther, porque ele criou Hadassah. E a rainha Esther estava lá nos aposentos do rei, porque havia sido escolhida entre milhares a sucessora, a antiga rainha. E Amã procura, e Mordecai procura a rainha e diz: olha, vem cá, Esther, você está aí no palácio, você sabe que Amã está tramando contra o teu povo, você também é judia, então se essa lei se concretizar, vai chegar em você também. Ah, não adianta se esquivar, não. Se serve para um, serve para isso. E aí a Hadassah falou: tá bom, vamos orar, vamos jejuar, e eu vou diante do rei colocar essa situação. Veja que depois que a rainha Esther apresentou essa causa ao rei, o rei deu poder do povo se defender. Porque o decreto era: nós vamos caçar o povo judeu, e o povo judeu não pode se defender. Nós vamos matá-los, nós vamos massacrá-los, e eles têm que ficar como uma ovelha indo para o matadouro. E o fato que aconteceu foi que então o rei falou: já que eu não posso revogar o decreto, eu vou dar a possibilidade do povo se defender. E veja que não somente o povo se defendeu, como Mardoqueu, ele foi honrado pelo rei Assuero. Porque o rei estava ali folheando, vendo a história da nação, e falou: olha, certa feita alguém, um copeiro, ia tentar matar o rei, e alguém intercedeu, porque ouviu: quem foi esse? Aí o rei buscou lá nos escritos e falou: ah, foi o tal judeu Mordecai. E Amã todo pomposo, falando: agora eu vou me promover, vou mandar matar todo o povo judeu, e ainda vou ser o governador, vou ser o vice-rei, pronto. E aí o rei olha aquilo e fala: olha, quem te honrou lá atrás, quem te livrou a alma foi Mordecai. E aí o rei chama Amã e fala: Amã, se tal homem tivesse feito isso, se tivesse se portado de forma honrosa e valorosa, o que você faria com esse homem? Amã falou: opa, agora eu me consagro. Chegou a minha vez. Amã: tá bom, rei, olha, o senhor deve colocar esse homem as vestes reais
cetro na mão desse homem, colocá-lo num cavalo e sair pela cidade proclamando que esse homem está sendo honrado pelo rei. Ele falou: pois bem, então você vai fazer isso para Mordecai. Você vai honrar, você vai fazer tudo isso que você falou para Mordecai. E o fato é que aquela sentença de morte que era contra o povo de Deus se tornou em livramento. Mas porque existia alguém nas esferas do governo intercedendo pelo povo de Deus. Poderia citar outras tantas aqui. Daniel, o decreto veio de onde? O decreto para que não se orasse a nenhum Deus que não fosse o rei, para que se não inclinasse a nenhum Deus, nenhuma divindade, se não fosse o rei. Veio da onde? Veio dos sátrapas. Quem eram os sátrapas? Eram os governadores pelos quais Daniel era um também. Daniel era o quê? Governador. E quando veio aquela lei para Daniel ser julgado, porque a lei foi feita para Daniel, entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, a lei não foi feita para o restante do povo, foi feito para Daniel, que estava na Babilônia, mas não estava negando a sua fé, a sua comunhão, a sua fidelidade ao Deus de Israel. E isso incomodava o diabo, que se materializava através dos seus perseguidores. E eles olharam para Daniel e falaram: olha, está difícil de achar alguma coisa nesse homem. Do que a gente vai acusar esse Daniel? Vamos da lei do Deus dele. E baixou o decreto: está proibido, se eu não me engano, 30 dias. Está proibido de orar a qualquer divindade. Todo mundo vai ter que se encurvar ao rei, só orações e petições somente ao rei. E foram lá na casa de Daniel, pertinho lá, sondando, esperando Daniel orar, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando Daniel se dobra e começa a orar e buscar a Deus, eles: pronto, agora nós vamos te condenar à morte. Olha, rei, o Senhor não decretou isso aqui? Sim. Pois é, Daniel estava orando. O rei ficou todo chateado porque o rei adorava Daniel. Daniel passou pelo governo de 3 reis. Então Daniel era uma pessoa muito adorada, muito articulada, que não causava. Mas entenda uma coisa: luz incomoda trevas. A luz sempre incomodou e sempre vai incomodar o diabo, meu irmão, minha irmã. Não dá para falar: não, as trevas vai ficar aqui quietinha e vai deixar a igreja quietinha. Não vai. E aí condenaram Daniel. O rei todo triste falou: Daniel, eu vou tentar te livrar. E lutou o dia inteiro e a tarde inteira. E os homens, aqueles sátrapas: rei, o Senhor não pode revogar. Se o Senhor revogar, olha, rei. Teve que jogar Daniel na onde? Na cova dos leões. Isso aconteceu também com seus 3 amigos por ocasião da fornalha. Quando a trombeta, os instrumentos tocavam, todos tinham que se prostrar ao rei. E eles também foram lançados. Mesaque, Sadraque e Abednego também foram lançados na fornalha. Meu irmão, minha irmã, olha a história da igreja. Olha a história de toda a igreja. De onde surgiram as maiores perseguições do século I, se não do meio político e religioso também. Então, essa história de que a igreja não pode, a igreja é ignorante no tocante à política, a igreja tem que ser ignorante, a igreja não pode, isso é conversa do capeta. Claro que não é fazer politicagem em altar, não é nada disso que eu estou falando, mas nós temos que estar atentos ao que está acontecendo, porque as maiores perseguições vão surgir do meio político. Como obrigar alguém a fazer alguma coisa? Força da lei. E de onde vem a lei? Isso. E olha o que Paulo fala aqui a Timóteo, que Timóteo era um grande discípulo de Paulo. Ele diz assim: olha, antes de tudo, ou seja, antes de tudo, começa aí do zero. Antes de tudo, pois, eu exorto vocês, que vocês usem a prática de
súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Amém. Para aí no 4, por favor. Olha o que Paulo está dizendo em sua segunda epístola a Timóteo. Olha, igreja, eu, antes de tudo, entendam que vocês devem usar a prática de orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Mas ele faz um adendo: também vocês devem orar pelos reis que eram governantes, e por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que vocês, igreja, vivam uma vida tranquila, justa e piedosa. Como que eu vou orar por alguma coisa que eu não sei que está acontecendo? Pensa. Por que querem que a igreja seja ignorante? Você sabe que ignorante, não estou xingando ninguém. O que é ignorante? É aquele que não tem o conhecimento. Eu não tenho conhecimento de tal coisa, eu sou ignorante para aquilo. Então não se ofenda. O que eu quero dizer é: por que eles querem que a igreja seja ignorante? Para que a gente não entenda o que está acontecendo e não ore em favor da nação. Porque quando a nação vai bem, quando os governantes são tementes a Deus, a igreja vive tranquila. Olha Nicarágua, meu irmão, minha irmã, ouça, veja as notícias. Os padres, as freiras estão sendo expulsos e expulsas da Nicarágua, porque o governo de lá agora baixou um decreto que a igreja não pode mais estar no país. Ah, pastor, isso nunca vai acontecer no Brasil. Meu irmão, minha irmã, não seja inocente. Não seja inocente. Falava com o pastor na sexta-feira. O Apocalipse em algum momento vai se cumprir. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças vão começar a acontecer. Mas até que aconteça, nós devemos estar orando, nós devemos estar vigiando, nós devemos estar atentos ao que está acontecendo, porque pode acontecer também no nosso país. Ah, não quero saber não, pastor, não quero me envolver. Pois é, eu quero te dizer uma coisa: você pode pagar por isso e a sua descendência também. Porque imagina que se o decreto de Amã tivesse prosperado, todo o povo judeu teria sido exterminado. Pai, mães, filhos, bebês, grávidas, não iam perdoar ninguém. Ah, estou grávida, está grávida, vai morrer assim mesmo. Ai, um bebezinho de colo, tem piedade. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com Moisés quando nasceu. O decreto mata tudo, mata tudo. Olha o nascimento de Cristo, mata tudo. Todas as crianças abaixo de tal idade, mata tudo. O inimigo não tem piedade, igreja. Piedade temos nós. Nós somos um povo piedoso. Ao contrário do que dizem, que nós somos extremistas, que a igreja é o povo mais piedoso que tem. Porque se um ladrão entrar por essas portas, nós vamos falar: olha, Jesus te ama. Porque Jesus, ele é assim, nós somos assim. Aleluia. Mas o inimigo é impiedoso. Então veja que para eu orar, para eu interceder, para eu enviar palavras de salvação a essa nação, eu tenho que estar de olho no que está acontecendo. Minimamente, não coma pela mão dos outros. Porque eles querem assim, ordene e todos façam. Você já ouviu, e eu ouvi não muito distante: estamos decidindo porque as pessoas não sabem o que é melhor. Horas. Você é vivido, você é vivida. Como que você não sabe
sabe o que é melhor para você? Como assim? Como assim eu não sei o que é melhor? Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos sim orar, nós devemos suplicar, nós devemos interceder por todos os homens e também por aqueles que estão investidos de autoridade. Hoje é o dia da nação brasileira eleger os seus representantes no Congresso, no governo, no executivo, legislativo. Então, meu irmão, minha irmã, muitas nações hoje estão padecendo porque não se atentaram, e principalmente a igreja não se atentou. Quando a gente fala que o comunismo está avançando, as pessoas acham que isso é historinha da carochinha, que isso daí é historinha que contaram, é lenda. Lenda nada, meu irmão, minha irmã. Olha o que está acontecendo no mundo, o avanço dessa praga. Olha o que está acontecendo, pessoas sendo mortas, trucidadas, expulsas. Você quer que isso aconteça no nosso país também? Não vou aqui falar de fulano, ciclano, de A ou B. Cada um saiba e absorva e saiba o que é melhor. Mas o fato é que nós não podemos alegar ignorância. Isso a gente não pode mais alegar. Há uns anos atrás, eu e você, todos nós comíamos da mão de alguém. Não tínhamos acesso à informação. Era o que passava naquele canal, era o que era verdade e pronto. Hoje você tem a internet em seu favor. Hoje você consegue verificar o que está acontecendo e ver se aquilo é ou não é o que estão dizendo. Então não coma pela mão dos outros, porque para orar eu preciso saber o que está acontecendo. Aí eu quero ir para uma segunda parte para a gente finalizar essa mensagem. A senhora pegou lá com um bebi ainda. Deixa eu beber. Não beba. Obrigado. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: hoje nós temos a opção de participar ou não da igreja, mas chegará um tempo em que nós seremos obrigados a participar de alguma coisa. Como assim, pastor? Abra aí, por favor, agora em Romanos, um pouquinho para trás. Bem pouquinho atrás. Você vai passar ali algumas epístolas e chega em Romanos 13, 1, 2. Olha, eu vou ler até 13, do 1 ao 7, rapidinho. Isso, Romanos 13. Carta de Paulo também, agora a igreja de Roma. 13, todos acharam? Olha o que ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu também não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra. Isso. Olha que interessante essa passagem. Paulo estava falando a capital mundial da época. Roma, nesta ocasião, era a capital mundial, era a potência máxima da época. E aqui Paulo está fazendo um alerta dizendo: olha, toda autoridade é constituída por Deus. E eu me lembrei de uma coisa que o pastor me falou na sexta-feira, a gente conversando. Eu
eu manifestei a minha preocupação, claro, preocupação como cidadão, como servo de Deus. A gente viu igrejas sendo fechadas, a gente viu pastores sendo presos, não muito distante. E ele falou o seguinte para mim, falou: pastor, olha, se acontecer da igreja ser punida por uma autoridade, é porque Deus permitiu. Eu parei e pensei, falei: pastor, isso é forte. Se algo acontecer à igreja, é porque a igreja estará sendo disciplinada. Porque aqui Paulo fala que toda a autoridade é constituída por Deus. E aqui veja que ele está falando de leis humanas. Aqui ele está falando de legislação. Aqui ele está falando de leis que regem um país. Tanto que ele diz: olha, as autoridades não devem ser constituídas, não devem ser temidas, porque vocês são cidadãos de bem. Você não é um cidadão do mal. Por exemplo, quando você cruza com um carro da polícia militar, você fica com medo, você corre. Se tu correr, a polícia corre atrás. Por que você não corre? Porque você não tem o que temer. Você não deve nada para as autoridades. Então o que ele está dizendo é isso: olha, vocês estão sob uma autoridade divina, vocês estão também sob uma autoridade humana, e vocês, por serem cidadãos de bem, que pagam impostos, que pagam seus compromissos, vocês não deveriam temer essa autoridade, mas por causa da sua consciência, vocês deveriam obedecer a essas autoridades. Uma coisa eu te falo, meu irmão, minha irmã: a lei é boa, a lei traz o controle, traz a ordem. A gente precisa de lei e ordem. É preciso, porque imagina se a gente não tivesse, por exemplo, eu já estudei a lei criminal, o Código Penal, o CP. Teve uma época da minha vida que eu ia prestar concurso para Receita e também para a Polícia Civil, e estudei o Código Penal brasileiro. É preciso ter as leis, as infrações, as punições, os crimes hediondos que não são perdoáveis. É preciso, porque imagina, com lei já é uma coisa difícil, imagina sem lei. Porteira, terra sem lei vira bagunça. Mas meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: que a lei ela é boa, mas em algum momento, em um tempo, se você olhar na Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo. Haverá leis, ou haverão leis que serão contra a igreja. Aí eu pergunto para você: obedecer ou não? Não fez assim, a maioria ficou estática. Porque, primeiro, se a lei vai contra a palavra de Deus, você vai obedecer? Aqui a gente já finaliza. Se a lei que decretar e for contra a palavra de Deus, você vai obedecer? Não, eu também não vou. E aí, o que vai acontecer? Nós seremos considerados infratores e precisaremos ser perseguidos, presos, cerrados. Quem era Saulo? Perseguidor da igreja. O que Saulo tinha? A cartilha de Roma. Procura os cristãos, prende se resistir. Não foi? Paulo era alguém que executava a lei. E quando ele encontra Jesus, ele fala: opa, pera lá, eu estou perseguindo o Pai das luzes, eu estou perseguindo o Criador do universo. Não, eu não vou mais perseguir, não, eu quero agora fazer parte disso. E pagou com a própria. O que perseguia passou a ser e foi preso. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Vai chegar um momento que as leis serão tão esdrúxulas que se a gente obedecer, se a gente não obedecer, ou se a gente obedecer, a gente vai estar desobedecendo a Deus. Por isso que haverá um tempo de fugir, haverá um tempo de perseguição. Esse tempo não sei quando vai ser, mas vai acontecer. E se acontecesse agora? Para a gente terminar, vamos pensar juntos aqui, juntinhos como igreja do Senhor Jesus que nós somos. Se acontecesse hoje,
agora, ou vai, entra um governo que no ano que vem decreta uma lei que os pastores, que as igrejas têm que fazer alguma coisa para obedecer, senão serão fechadas, lacradas e perseguidas. E aí? O que você queria que o seu pastor fizesse? O que você queria que o seu pastor fizesse? Obedecesse a Deus ou aos homens? A Deus. Pois é isso que eu quero dizer para vocês. A soma de tudo isso é aqui que eu quero chegar. A gente não é contra as leis, a gente não é contra as ordenanças, a gente é contra aquilo que fere o princípio da palavra de Deus, é diferente. E por a gente ser contra, a gente é perseguido, a gente é incompreendido, a gente é carimbado de extremista, a gente é carimbado de religioso, de fanático e de todos os adjetivos que a gente conhece. Mas entre ser, discriminado pelo mundo e aceito por Jesus, eu prefiro ser aceito por Jesus. Leia Hebreus 10, 11. Vai chegar um momento que o autor das Hebreus fala: homens pelos quais o mundo não merecia. Passaram homens antes de nós que o mundo não mereceu. Abraão, Moisés, o mundo não mereceu esses homens, porque foram homens de Deus, que foram perseguidos, que foram caluniados, que foram rejeitados, mas que Deus os aceitou. Então, meu querido e minha querida irmã, nós como igreja de Jesus, precisamos estar ligados no que está acontecendo. Não é questão de fazer política, é questão de saber o que está acontecendo na política, porque cedo ou tarde nós seremos influenciados por ela. Pode ter certeza do que eu estou falando. Já sentimos um gostinho disso, mas eu acredito que isso foi só a ponta do iceberg. Se você puder, assista. Eu acho que eu já sugeri uma ocasião. Assista o filme de Paulo, apóstolo de Cristo. Tem ele, deve ter nessas plataformas de filme. Você vai ver que quando a igreja começou a ser perseguida, o povo dispersou. Muitos começaram a ficar com medo, porque começaram a fazer tochas humanas para dar lição para os outros. Olha, pega os cristãos, coloca, na ocasião era óleo, né? Não tinha esses combustíveis que a gente tem hoje. Coloca esse óleo inflamável neles e taca fogo no meio da praça. E quando todos perguntarem, fala: aquele que está queimando ali é um cristão, porque os cristãos foram chamados de bagunceiros, pessoas que traziam desordem, e não era nada disso. O povo só queria obedecer a palavra e foram taxados como bagunceiros. Assista Paulo, apóstolo de Cristo, você vai ter uma ideia do que eu estou falando. Eu sei que vocês têm, tá, igreja? Eu sei, de verdade, eu sei que vocês têm. Mas é preciso trazer esses insights, esses alertas, para a gente não deixar de mão. Faça a sua escolha. Você vive, por enquanto, e espero que continue assim, num país democrático. Mas saiba que as nossas escolhas, elas vão cedo ou tarde impactar a nossa vida. Amém? Quem entendeu, igreja? De coração, ofendi ninguém, todos com a sua escolha. Louvado seja Deus. A nossa bandeira é Cristo, a nossa bandeira é Deus, é Ele que não falha, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a força que a gente precisa. O homem é podre, falha. Confie no homem e erre miseravelmente. Confiar jamais, mas nós precisamos ter uma escolha. Isso nós precisamos. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir a Jesus, a Jesus, a Jesus, nosso Senhor. Glórias e honras ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. De coração, espero que ninguém tenha se ofendido por nada, porque é uma palavra de alerta somente. Coloque-se de pé.